O que acontece com o Carille, Flávio? O Carille foi muito elogiado esse tempo todo, porque a carreira dele, ele iniciou como técnico faz 3 anos, 4 anos. E tudo deu certo. 4 títulos, as coisas aconteceram. Ele nunca esteve à frente do Corinthians diante de uma grande crise. E não é uma grande crise também, não. Não, sim, mas de cobrança, dessa situação de nem tudo está perfeito, alguns não é o Super Carille. Pois é. Não sabe o que fazer para melhorar. E aí eu acho que o Carille agora está sentindo a falta de repertório para lidar com esse momento difícil. Mas o repertório também não tem que partir dele? Sim, mas isso é uma experiência que ele ainda não tem. Nós temos um técnico conosco aqui, Daniel. E aí, como é que é essa situação? Ele fez um depoimento e tal, mas eu acho que ele quis ser sincero. É isso aí. Mas na minha opinião, talvez ele não foi bem interpretado. Com aquilo que ele queria dizer, o pessoal não compreendeu muito bem. Ô Daniel, e você como também ex-jogador e agora como treinador, você não acha que quando ele fala assim, não fizemos 10 partidas boas, estamos abaixo tecnicamente, isso não acaba expondo o elenco dele? E isso também não expõe ele como treinador? Porque, afinal de contas, ele é o comandante do negócio. Não é ele que tem que treinar, ele que tem que dar técnica, teve ele que tempo, tem que dar tática. Já teve Copa América. Eu acho que a leitura que ele está fazendo, ele não quis se esconder. Eu acho que ele também está assumindo a parcela de culpa que ele tem, mas acho que ele não é o único culpado sozinho do momento que o clube vem vivendo. Acho que os jogadores também têm a sua parcela de culpa e acho que eles vão ter que trabalhar muito para tentar reverter essa situação. Mas ainda assim, mas só um detalhe. Eu acho que é o seguinte, que quando você vai... Não é uma crise, que você falou, a crise é um Cruzeiro. Se você olhar bem... O futebol do Corinthians não está sendo convincente, ainda está em quarto. Mas é de torcida ir lá cobrar, falar que ele é retranqueiro. Todas as torcidas do Brasil estão indo cobrar. Agora, a torcida do Botafogo mas ainda assim, eu prefiro o Fábio Carille falando a verdade, apesar de não dar o caminho para mudar, do que o Jair Ventura, quando estava lá, o time estava um caos e ele falava que o time estava maravilhoso. Não adianta falar a verdade, que o time estava maravilhoso. Não está jogando nada e ele está admitindo que não está jogando nada. Ele deu satisfação para a torcida. Ele quis dar uma de sincero, olha, é verdade, deu uma de coitadinho. E a pior coisa que existe é quando o cara dá uma de coitadinho. Assim também, Chico. Mas ele não sabe o que fazer mais. Dá de coitadinho, ele tem que chegar e falar assim, não, eu vou, a partir de amanhã... Tá afastado, fulano, vai jogar fulano, mas não é um caso, porque senão, não, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vai escalar quem, Chico? Eu vou dizer uma coisa para vocês. A verdade é a seguinte, a bola bate na canela do Wagner Love, o Wagner Love parece uma mola, a bola bate nele e vai embora. Todo mundo não está jogando assim, com um conjunto, com aquela vontade, com aquela pegada, entendeu? E é isso que está me preocupando. Já estou achando que se falava do Corinthians, eu acho que a posição na tabela é boa. Tá bom, porque sempre todo mundo apontou o Flamengo, o Grêmio. Tá até demais pelo que está fazendo. Então, todo mundo sempre apontou o Flamengo, o Grêmio e Palmeiras, e o Santos também. Então, dentro da tabela, tá muito bom pro Corinthians. Até porque, Flávio, ninguém vai... E vai brigar ali, Corinthians, o Grêmio tá chegando. Flávio, ninguém pode esperar desse Corinthians aquele futebol arte maravilhoso, isso, porque o Corinthians ganhou os campeonatos dele. Assim, desse jeito. jeito. Ele já falou mais de uma vez que ele quer melhorar o ataque, tentou fazer isso e vai, inclusive, conversar, eu não sei, eu passei essa informação, que ele vai, inclusive, conversar com algumas pessoas que ele se especializou muito em defesa. Mas sabe o que acontece, Flávio? Alguns jogadores também, pelo amor de Deus, tem que participar mais, não é só o treinador, né? Quem? O Crespo tem que ter uma melhor performance, o Matheus Vital. É oportunidade atrás de oportunidade. Fala o que você falou para mim do Gustavo. O que foi que eu falei do Gustavo? Você falou que o Gustavo, em vez de estar na área, estava na defesa. Não, no último minuto agora, por exemplo, o último minuto, o jogo agora contra o São Paulo, faltava 2 minutos, eu estou olhando, o Gustavo entra para poder mudar. Ele estava na cabeça da área, do lado do Gil e do Manuel para defender. Porque o São Paulo teve a bola o tempo inteiro. Mas aí você vê que é coisa do sistema mesmo que o Carille impõe, que os atletas são obrigados a voltar mesmo. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece no nosso tempo? A gente dizia assim, tá perdendo, fica lá. Um time grande não pode jogar 3 partidas seguidas mal. Primeira coisa. Segunda coisa, o Corinthians jogou um clássico como se estivesse jogando contra um time pequeno. Eles assimilaram o clássico como se fosse uma partida normal, diferente do São Paulo. O São Paulo entrou no pensamento que é um clássico, um jogo especial e que o jogador tem que dar tudo de si. Por isso que o São Paulo ganhou. Até porque o segundo tempo do São Paulo foi muito melhor que o do Corinthians. E o São Paulo atacou mais, criou mais, foi mais ousado
Agora, era um esquema de 5 jogadores no meio do São Paulo e o Pato na frente. O Corinthians era uma configuração totalmente diferente. Só que tocar a bola de lado, os zagueiros pegam 50 vezes na bola, assim como o goleiro, não tem condições de ganhar clássicos. Não, e também, o Celso sempre fala, o pessoal aqui nas redes sociais está falando, né? Sempre fala que o técnico precisa de tempo para tirar o melhor do elenco. Mas olha as estatísticas do jogo, né? Segundo o Sport Radar, que está lá no site gazetesportiva.com, o São Paulo teve uma superioridade de 56% em relação ao Corinthians e uma diferença absurda nas finalizações. Foram 15 finalizações do São Paulo e 3 finalizações do Corinthians. Quer dizer, o Corinthians, como é que vai ganhar um jogo se é um time que não chuta o gol, né? Então Novo a palavra com o técnico Daniel. Mas assim, eu vejo assim, o Carille, ele tem feito as mudanças no ataque do Corinthians. Melhorou depois da Copa América. E o time, assim, o poder de ataque do time não vem correspondendo. O Corinthians, o Carille troca um, coloca outro, mas os gols não vêm saindo. Eu penso o seguinte, eu acho que não é possível que o Carille chegue para os atletas e fale assim, pessoal, vamos só defender. Eu acho que, como o Miller falou, se ele é um atacante, quando tem a posse de bola, ele vai querer atacar, ele vai querer criar. O atacante vive de gol. O Wagner Love, o Bozelli, o Gustavo são grandes jogadores. Eu acho que o Corinthians também passa por uma crise técnica dos seus atletas. É isso aí. E isso pode estar contribuindo para o mau momento que a equipe está passando. Falta o homem da criação, que quando o Corinthians ia bem com o Carille, tinha um cara chamado Rodriguinho. Não adianta, que vivia uma grande fase e cuidava da criação do time. E na coletiva ele falou do Rodriguinho, né? E que não existe mais. Peraí. Não há homem de criação, há um sistema ofensivo. Sim, mas ainda mais um jogador capaz de fazer a diferença. Não, hoje, mas não tem hoje isso aí. não foi a criação. Hoje foi, como ele falou, os jogadores de ataque jogaram mal. Quem é o homem de criação do São Paulo? Quem é o homem de criação do Flamengo? Por isso que eu tô falando. Não tem, o São Paulo não tem um meio de criação. O São Paulo Quem tem meio de gol. criação é o Fluminense. Vê onde está o Fluminense. Não dá, não tem isso, gente. O Fluminense está vencendo Mas uma hoje sequência faltou de garra, jogos aí. faltou empenho, faltou vergonha na cara, faltou marcação, faltou iniciativa ofensiva, faltou uma porção de coisa. E o Carille, duvido que ele não aperte o time nesse sentido. Por isso que eu estou começando a achar que os caras não querem ele mais lá. Já tem esse negócio de jogador, já derrubaram quantos técnicos aí? A semana passada nós mesmos já falamos aqui. E eu acho que eu não sei não se a batata dele não está fritando lá. Eu não vi um Corinthians apático. Eu vi um Corinthians limitado. Que é diferente. Quantos gol o Corinthians deu? Mas nunca dá. Mas Hugo, não é o forte do Corinthians. Nunca foi assim sempre. Mas o Corinthians, quando foi campeão, também não dava muito mais dinheiro, não. Claro, sem desespero, tem quarto lugar. Se terminasse hoje, estaria numa Libertadores direto, sem fase de grupo. Sem passar por mata-mata. O detalhe não é esse. Eu acho que o Corinthians tem que dar um passo adiante. Exatamente. Eu acho que esse sistema que tem aí desde o tempo do Mano na segunda divisão... Já caducou. Tá com prazo vencido. Vai ter que mexer nisso aí. Ele falou na coletiva hoje que não vai mudar o sistema. Mas ainda assim, você gosta desse Corinthians? Não gosto, mas assim... Mas se eu pegar, tirando o Palmeiras, você pega o Palmeiras Grêmio, que eu vi o jogo hoje do Grêmio contra o Atlético Mineiro, o Flamengo que está dando um banho de bola, o São Paulo, alguns jogos do Santos. Atlético Paranaense. Para baixo, Atlético Paranaense. Mas para baixo não muda muito, por isso que o Corinthians está em quarto. Mas dá pro Corinthians fazer mais. Tem 20 clubes, lógico, você vai cobrar. Aqui, ó. Mas o sistema já é isso há anos, pô. Vampeta, Miller e pessoal aqui, o José Carlos de Olive fala o seguinte: rumo à falência do Corinthians, o Carille não tem peito para controlar o vestiário. O Bozelli rachou o time. É verdade que o Bozelli rachou o time? Não, eu concordei com a entrevista do Bozelli mesmo. Eu também. Precisa criatividade, é isso que a gente fala. Eu vi ele sofrendo sozinho lá na frente. O Vital não chegando, o Cleison não chegando, e ele correndo para marcar os zagueiros do São Paulo. Ele nada mais, nada menos falou a verdade. Tem que criar mais. Aqui eu não tenho uma oportunidade, eu jogo 90 minutos, eu não tenho e outra, duas chances de gol. Não vi nada demais no que ele falou. Quando um time grande joga 3, 4 partidas seguidas, ele citou 10. Tem que mudar para a próxima partida. Ele tem que tirar alguns jogadores. Mas ele tem mudado, Miller. Mas a alteração no time ele tem feito. O sistema que também não dá para... A especialidade dele é defesa. Ele se destacou preparando a defesa para o Mano Menezes, preparando a defesa para o Tite. Pois é. Os outros técnicos vieram para o Corinthians e tentaram mudar o esquema. O que aconteceu com o Oswaldo Oliveira? O que aconteceu lá com o nosso Cristóvão?
Não, só deu certo o esquema com o Nítido Carille. que o Corinthians hoje foi buscar o empate para manter os 3 pontos É isso aí. de diferença para o Se São manter Paulo. na quarta colocação. Quarta Nítido. colocação. Vai ficar ali brigando. Só que olhando na tabela, o Grêmio e o Inter tá O chegando. Grêmio tá chegando. E o próprio Internacional Somente também. o Grêmio. Somente o Grêmio. O Grêmio meteu Inter 4 no manda o Atlético técnico hoje. embora. Começou Não, tudo mas o Grêmio é diferente. aquela briga Grenal lá, cobrado o Inter tem que estar junto aonde o Grêmio tá. Então vai ter isso também. É que o futebol também é... Toda essa crítica para os treinadores hoje é porque o Jesus, com futebol ofensivo, está em primeiro lugar lá com o Flamengo. Tem peças para isso essa também, a questão. né? Oi? Tem peças Tem para peça isso pra também. isso. Exatamente, mas o é Abel isso. tinha também. não E tava aí, dando. você vê um Algumas, time jogando bem algumas ele não tinha ofensivamente, ainda. todo mundo tem que jogar assim também. Mas não muda da noite pro dia. Não tem como mudar. Quem tem essa O que característica? significa técnicos estrangeiros em boa posição aqui, Daniel? Não, eu acho que o futebol brasileiro tem espaço para todo mundo. Agora, eu acho que no caso do Jesus, ele tem muita peça de qualidade para o Flamengo jogar o que vem jogando. Acho que só o Abel ele não teve, talvez, o tempo que talvez se E esperasse as para que peças, né? o mesmo Flamengo pudesse estar mas o Abel- rendendo. O elenco do Flamengo Ele, mas melhor estava do Brasil. vencendo. Mas O tava- é o de São Peraí, Paulo, mas é o o do Não, Palmeiras. Tem 3 meses na no verdade Brasil. seja Não, pra dito. mim é o do O Flamengo. Abel não teve Felipe Luiz e Rafinha. Não teve. Os dois dão uma outra cara pro time. A leitura de jogo, Vocês a maneira acham que de o jogar... jeito de jogar do Flamengo não muda nada? Como assim? Com o Jesus? Não, muda. É radical. Mas Não, as mudou peças- totalmente. Radical. Muda. Mas O as Abel é peças... Minimizar isso. Ah, tem peça. Tá, sempre teve. E aí? Tem que ganhar, viu? Porque eu já vi essa O história lá. segredo Daqui a é pouco, fazer ó, as peças. tem que ganhar. Fazer as peças Menino, funcionarem. não vai ganhar o brasileiro, o Flamengo não vai ganhar a Libertadores. Não vai ganhar. E tem um cara aqui que vai ajudar. Tem um Aqui, cara, ó. deixa aqui, tem um cara que chegou aí que vai ajudar. Vai ficar aqui o time do futebol paulista. Vai começar aquele negócio. Adeus, mister. Adeus, mister. Vou fazer o programa aqui, ó. Perdi a aposta, tá aqui, ó. Depois você coloca. Não, colocar não. Dá um beijinho. Como não? Pô, Você o perdeu Mina pra jogou colocar. nos 5, rapaz. Dá um Você não- beijinho. Qualquer aposta pra vestir a camisa pro Nada Mina é não, você boleiro. com a outra. Dá um beijinho então, Vampeta. O Minas. O Dá um Minas beijinho pro no cara. Dá um beijinho então. Beijo que você apostou. Deixa aqui, vou botar no meu colo. Dá um Pronto, beijinho, fica beijinho. aqui. É, mas Você vai aí em a cima de Camila, alguém. levanta o distintivo. Aqui, ó. Ah, Você parece a camisa Deixa do no Botafogo. peito. pronto, deixa aqui, pronto. Aí, eu vou Vamos pagar o ver, jantar vamos pra ver.